Vamos entrar então na nossa escola bíblica, parábolas de Jesus Cristo, 38ª parábola, o servo fiel. Ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículos de 45 a 51. Nós vamos então fazer a leitura. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? A quem o seu senhor encarrega de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, com os bêbados, né? O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, o significado da parábola dos dois servos fala sobre a vigilância e o comprometimento com o reino de Deus. O patrão que antes de viajar delega a responsabilidade ao seu servo, ele representa Jesus, tá? O nosso Senhor. E ele espera encontrar na ocasião de seu retorno, né, Jesus está esperando, servos bons, que cuidaram da responsabilidade que lhes fora dada com diligência. Os servos bons representam os verdadeiros crentes em Jesus, que cuidam de administrar com zelo e a favor dos outros os tesouros espirituais que Deus lhes confiou. Os servos bons fazem a vontade do Senhor e cuidam daqueles que se acham necessitados, tanto espiritualmente quanto materialmente. Os servos bons, que são os crentes genuínos, aguardam a volta de Cristo, com comprometimento, fidelidade, alegria, esperança, confiança. Tal como o Senhor da parábola, quando Jesus voltar. Ele colocará todos os seus servos fiéis em um grande e eterno lugar de glória e honra. Esse é o destino dos santos, dos crentes em Jesus. Agora, em contrapartida, tem os servos maus, que eu já expliquei para vocês, irmãos, o joio, que representa as pessoas iníquas, hipócritas, falsas. O que é uma pessoa hipócrita? São pessoas que cobram dos outros as coisas que ele não faz. Eles serão severamente castigados no dia do juízo. Essas pessoas se mostram despreocupadas com as coisas de Deus. Ao invés de cuidar dos necessitados, os servos maus fazem crueldade contra eles. Por quê? Porque são maus. Os servos maus não agem com prudência. Ao contrário, se comportam de forma leviana e inconsequente. Por isso, eles serão lançados em um lugar de terror, um lugar de desgraça eterna, um inferno, um lugar de desesperança. Ali você será desesperadamente atormentado por toda a eternidade, servo mau. Acorda enquanto é tempo. E na conclusão adicional da parábola dos dois servos, né, no Evangelho de Lucas, ele ainda ensina que a revelação de Deus ao mundo torna todas as pessoas indesculpáveis, irmãos. Mesmo que em diferentes graus, mas todas são indesculpáveis. Então nenhum servo mau poderá se justificar apelando para uma suposta, eu não sabia, né? Uma suposta ignorância. Isso porque a ignorância nunca é absoluta. Você pode ser ignorante, mas não absolutamente ignorante. Tá bom? Anderson resume o significado da palavra dos dois servos de uma forma assim, muito legal. Ele disse assim: ele diz que a mensagem desta parábola nos ensina a permanecer ativamente leais ao Senhor, desempenhando de forma prudente e alegre a tarefa designada por Ele, no interesse daqueles que lhes são preciosos. Amém, queridos? Então, essa é a explicação da 38ª parábola dos dois servos. Vamos entrar na 39ª parábola, que é a parábola dos servos vigilantes. Se encontra onde, pastor? Se encontra no livro de Marcos, capítulo 13, versículos de 33 a 37. Vamos lá. Disse Jesus: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo, e como um homem que sai
de viagem, tá? É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo? Digo a todos: vigiem. Não é para viver de qualquer jeito. Bom, a explicação da parábola, como já fica claro, né, irmãos? A parábola do servo vigilante é uma lição sobre a vigilância. Isso é evidente em cada frase da parábola. Em primeiro lugar, Jesus diz que o servo vigilante tem o seu lombo cingido. Quer dizer, lombo cingido. Essa expressão faz referência ao costume da época de Jesus. As pessoas naquele tempo, irmãos, eles usavam longas túnicas, né? Não existia calças, eram longas túnicas. E essas túnicas, irmãos, elas dificultavam a caminhada das pessoas, quando queria caminhar mais rápido. Então eles usavam um cinto que mantinha as suas vestes acima dos joelhos. Eles puxavam a túnica até acima dos joelhos e amarravam, isso cingia os lombos. E isso servia para quê, pastor? Para possibilitar a agilidade na execução do seu trabalho, de alguns trabalhos especial. Portanto, estar com o lombo cingido significa estar vestido de modo adequado para poder agir a qualquer momento. É isso que Jesus está querendo dizer com isso. Que nós temos que estar vigiando. Nós temos que estar vigiando o tempo todo. E uma pessoa que não está com o lombo cingido, ela está com aquela túnica comprida, Jesus está voltando, ele tem que correr e vai cair. Não consegue correr. Tem que estar com o lombo cingido. Tem que fazer um trabalho para o Senhor, executar alguma coisa, não vai poder, porque ele quer moleza, ele quer ir no churrasco na casa dos amigos, ele quer faltar o culto para ficar no aniversário na casa do vizinho. Ele não quer cultuar, ele não quer congregar, ele quer ser desigrejado. Ele não quer dar oferta, ele não quer dar dízimo, ele não quer ouvir a pregação do pastor, ele não quer se sujeitar ao pastor. Se ele erra, ele não quer ninguém para corrigi-lo, então ele não está com o lombo cingido. Ele não está preparado para subir. Ele quer ser a igreja dizendo, nós somos a igreja. Mas ele não é a igreja bíblica. É a igreja que eles mesmos inventaram para eles. E isso, a esses, Jesus chama de joio, de hipócritas. Nós temos que viver o evangelho como ele é. O conceito de igreja está na Bíblia. E a Bíblia ensina que a igreja tem pastor, igreja tem evangelista, igreja tem diácono, igreja... Ele fala, a igreja não tem paredes. A igreja tem paredes, sim. A igreja precisa se congregar em algum lugar. Os 120 se congregaram dentro de um cenáculo. Cenáculo é um lugar onde se ceia. Por isso chama ceia, cenáculo, né? Então as pessoas ceavam, elas jantavam ali. Era uma sala muito grande porque tinha 120 pessoas. Então tem paredes sim, a igreja tem paredes sim, senhores. Nós precisamos dessas paredes para congregar o povo. Mas no meio da rua, na chuva, no tempo, com bandidos atirando pedra, não. Nós temos que ter um lugar para a gente congregar, seja na sala da tua casa, seja num templo, não importa, tem que ter um lugar. E Jesus está criticando aqui pessoas que não vigiam. Por isso ele diz, vigiem. Tá? Então, eles usavam um cinto que mantinha suas vestes acima dos joelhos, tá? Para poder estar de prontidão dia e noite. Aplicando esta metáfora, irmãos, à vida espiritual, o servo vigilante é aquele que está sempre preparado para receber o Senhor, não importa a hora que ele vai chegar. É aquele que está sempre pronto para agir pela causa do reino de Deus, a servir ao Senhor de forma adequada, aguardando diligentemente a sua volta. Ele evangeliza, ele convida para vir para a igreja, ele fala de Jesus, ele lê Bíblia, ele ora, ele vai para o culto de oração, ele ora com a igreja, ele ora antes de dormir, ele lê Bíblia, ele busca os versículos, ele está sempre interessado nas coisas de Deus, tá? Naquele tempo, irmãos, em segundo lugar, né, Jesus diz que o servo vigilante, ele mantém a sua candeia acesa, os lombos cingidos, e em segundo lugar, ele mantém a candeia acesa. Naquele tempo não havia luz elétrica, óbvio, e as candeias eram essencialmente para enxergar durante a noite.
Se um servo não estivesse com a sua túnica cingida e com sua candeia acesa, ele jamais poderia abrir a porta para o seu senhor de madrugada, pois certamente ele iria tropeçar no escuro. Em ambos os casos, tanto em relação às vestes, em relação às lâmpadas acesas, a parábola indica a necessidade do compromisso em servir a Deus e a necessidade de preparação para receber o Senhor quando Ele voltar. Nesse ponto, há o mesmo princípio ensinado na parábola das 10 virgens, que é lá de Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Em terceiro lugar, outro ponto importante dessa parábola é que Jesus diz que o servo vigilante, ele será graciosamente recompensado pelo Senhor. Oh, glória! No sentido de que o próprio Senhor servirá os seus servos. A inversão de papéis, irmã Dineia, é impressionante. Essa é uma cena impensável do ponto de vista humano. O Senhor servindo os seus servos. Como pode isso? Mas durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus deu uma verdadeira aula sobre o significado de servir e da humildade, tá bom? O Senhor tomou o lugar de servo e as implicações finais de sua obra poderão ser vistas em toda a plenitude na ocasião do seu retorno, quando Ele acolherá os seus servos bem-aventurados nas bodas celestiais. Você está preparado, meu irmão, minha irmã? Está preparada? Eu estou preparado, nós temos que viver preparados, de prontidão, irmãos. Temos que viver de prontidão. Quando eu servi a Força Aérea Brasileira, também servi a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e no quartel existe um estado que nós chamamos de estado de prontidão. Quando existe uma ordem para estarmos de prontidão, nós temos que dormir fardados, bota no pé. Então, quando eu estava de prontidão no quartel, eu dormia fardado, com bota, porque se tocasse a sirene, eu tinha que imediatamente me apresentar ao meu senhor, ou ao meu oficial. Eu tinha que de imediato sair da posição que eu estava e me apresentar ao meu oficial ou ao meu sargento. Tá? Quando eu estava na escola de cabo, na escola de soldado, eu me apresentava ao sargento. Então, estar de prontidão é algo que nós temos que viver como igreja também. Só que aqui no quartel, existiam situações no quartel em estar de prontidão, existiam situações no quartel que não era necessidade de estar de prontidão. Mas na igreja, irmãos, aqui neste quartel, onde vocês que são soldados, cooperam, trabalham, todos nós temos que estar de prontidão dia e noite. Tem que dormir de botas. Tem que dormir preparados para a batalha, ou preparados para ir ao encontro do nosso general celestial. Não há tempo para brincadeira, não há tempo para dormir despreocupado. Nós precisamos viver de prontidão, vigilantes. A ordem de Jesus hoje é: o que lhes digo, digo a todos, disse o Senhor, vigiem. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, Deus seja louvado para sempre. Próximo domingo, permitindo o Senhor, estaremos aqui a partir das 18 horas para mais um culto de celebração ao Senhor. Não se esqueça de convidar alguém da tua família, da tua casa. Não é possível que você se contente de ter convidado somente uma vez. Convida seus pais, sua mãe, sua irmã, seu irmão, seus primos. Depois de chegar no céu e ficar sabendo que a sua irmã está no inferno, não adianta mais chorar ao Senhor. A nossa oportunidade de fazer alguma coisa pela nossa irmã, pelo nosso irmão, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos vizinhos e amigos, é agora, enquanto você está com eles no caminho, e você tem a oportunidade de convidá-los. Depois que nós partirmos daqui, não haverá mais tempo, e você será cobrado. Já estou lembrando, Deus disse assim, através da boca do profeta Ezequiel, se não for a memória, Deus disse assim: se você avisar o justo, e o justo não quiser saber da minha palavra, você está livre do sangue dele. Mas, se você
não avisar o injusto. Se você avisar o injusto e ele der as costas para você, você está livre do sangue dele. Mas se você não avisar o injusto e ele morrer na sua injustiça, o sangue dele eu vou cobrar de você, diz o Senhor. Olha que responsabilidade. Apareceu a oportunidade de falar de Jesus, de fazer um convite, fale de Jesus. Faça o convite. Não vá para o outro lado, levando na sua conta o sangue dos injustos, porque você não os avisou. Tá bom? Quantas pessoas poderiam estar no céu se você tivesse avisado? Vamos tomar cuidado com esse negócio de cristão. Vigiem, em nome de Jesus.